Glória ao nome do Senhor. Já cumprimentei a maioria com a paz do Senhor, mas alguns não tinham chegado ainda. A paz do Senhor para todos. Alegria de podermos compartilhar nesta noite a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Na verdade, a nossa preleção ela tem a ideia de fazermos a introdução do nosso tema, né? A parte introdutória do tema, que é separados para servir, enfim, servindo ao Senhor. E aí, nesta primeira aula, a ideia e o contexto é trabalhar a ideia de servo, né? Servo de Deus. O que é servo do Senhor? Ministério enquanto serviço, servindo ou sendo servido. E aí eu quero utilizar esse texto para marcar. Eu penso que ele traz as referências para praticamente toda a nossa conferência. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 17. Enquanto eu faço a leitura, você vai meditando aí no que vai saltar para você, porque o grande ensinador nesta semana, com certeza, será o Espírito Santo. Ele tem a capacidade de aplicar de forma didática e pedagógica a palavra de Deus, que é viva, ao coração e à necessidade de cada um de nós. Evangelho de Mateus 20, 17. E subindo Jesus a Jerusalém, só perguntar, pastor Eliseu, quanto tempo eu tenho? 1 hora. Então coloca um relógio digital aí nessa tela de 60 minutos para mim, tá? Que eu vou me indo por ele aí. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, se aproximando deles a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem, um à sua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quantos podem dizer amém a esta palavra, a palavra de Deus? Nós vivemos um contexto de um evangelho com uma grande crise de identidade. E, consequentemente, uma liderança também com crise de identidade.
Um evangelho que tem sido muitas vezes usado como espaço de poder, né? Espaço político, espaço ideológico, ao invés de teológico, né? Deveria ser um espaço teológico, tem se transformado num espaço ideológico, um espaço partidário, né? Onde muitas vezes existem facções, existem grupos específicos, né? E não é nada novo para a palavra de Deus, né? Na igreja primitiva também, né? Eles vivenciaram momentos como este, onde mesmo os apóstolos estavam sendo partilhados em grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, né? Pessoas se unindo a determinados grupos, criando facções dentro do ministério. A palavra ministro assume, assim, um sentido diferenciado daquele que era, na verdade, a ideia do Novo Testamento, a ideia de Jesus, né? Porque somos chamados para o conceito de diaconia, né? De serviço. E, na realidade, nós, enquanto obreiros, né? Todos os obreiros, toda a liderança, e quando a gente fala obreiro aqui, não está direcionando especificamente para o pastor, ou para o evangelista, para o presbítero, para todos aqueles que lideram, né? O professor da escola dominical, o coordenador de um departamento, o regente de um grupo, de uma orquestra, todos estão inclusos nesse conceito de ter a mentalidade de diácono, ou seja, de que não passamos de servos do Senhor a serviço dos seus servos. Então, compreender essa dinâmica faz com que a gente tenha um olhar diferenciado para a liderança, né? Não justifica para obreiros do Senhor, sejam eles pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, demonstrar orgulho, demonstrar presunção, demonstrar uma liderança que não é liderança, como a gente chama de autoritarismo, né? Demonstrar uma liderança autoritária ou uma liderança que coloca os outros a serviço dele, né? Em alguns lugares aí, o líder é praticamente idolatrado, né? As pessoas quase que colocam um tapete vermelho para ele passar, e como aqueles imperadores, né? Alguém jogando flores, né? Outro abanando, né? Para que ele chegue no local, né? Há um burburinho, e pasmem as senhoras e senhores aqui presentes, e alguns que vão nos ver e assistir pela internet, está sendo gravado. Há lugares em que líderes são escoltados por verdadeiros exércitos de seguranças fortemente armados, né, para protegê-los, e as pessoas não podem chegar muito perto. Muito longe da ideia de servir, de ser servo. Ser servo de Deus significa desfrutar de uma posição de confiança e de privilégio, né, na presença dele. Quer dizer, o servo do Senhor serve a ele e não serve mais ao pecado. Nós vamos entender um pouco desse contexto, porque eu já ouvi alguém ensinando recentemente, dizendo que nós não somos mais servos de Deus. Eu ouvi alguém ensinar isso. Não somos mais servos, não. Agora nós somos amigos, nós somos filhos, né? Por não entender qual é a ideia de servo que nós temos na palavra. O servo de Deus, ele é propriedade exclusiva daquele que o tirou das trevas, que o resgatou. Nós vemos no ato da crucificação de Jesus, o apóstolo nos diz que tinha uma promissória, tinha uma cédula, né? Tinha uma dívida impagável, e Jesus vai lá e pega essa cédula impagável, essa promissória,
e crava na cruz. Coloca lá, derrama o seu sangue, e com o seu sangue ele nos resgata. Né? Resgate é isso, ele paga o preço que era contrário a nós e que nós não tínhamos condições de pagar. Então, a expressão servo de Deus ou servo do Senhor, ela também pode assumir diferentes significados, dependendo do contexto em que ela está inserida. Há um sentido em que todos são servos de Deus, porque é Ele quem governa todas as coisas. Não há nada nem ninguém que tenha poder de controlar o Senhor. É Ele que nos controla. E nem mesmo a ideia de que eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu sou Senhor de mim mesmo. Fulano é Senhor de si mesmo. Não existe isso. E é sobre isso que o salmista escreve no Salmo 119. Alguém me ajude aí, por favor? Queria até um microfone aqui mais por perto. Já que é uma conferência bíblica, né? A gente tem que usar a Bíblia. Salmo 119, versículo 91, por favor. Bem alto, bom som. Vai? Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Olha aí. Na minha versão aqui diz assim: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a seu serviço, ou seja, a serviço de Deus. Então, já no sentido mais comum, a expressão servo de Deus ou servo do Senhor é aplicada aos fiéis, a nós que estamos aqui, é aplicada a nós. E na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram chamadas de servos de Deus. A gente não vai ler muitas referências nesse contexto, mas se você quiser anotar na sua apostila aí, esse contexto não está aí. Por exemplo, Abraão foi um servo de Deus, chamado servo de Deus, bem como seu neto Jacó, chamado servo de Deus. Salmo 105, verso 42, Ezequiel 28 e 25. Moisés foi chamado de amigo, mas também de servo de Deus. Êxodo 14, 31, Números 12, 7 e 8. Josué, o sucessor de Moisés, igualmente foi chamado servo de Deus. Assim como Davi, Deus o chama, Davi, meu servo. Então, esses homens, esses heróis da fé, esses homens da Bíblia, foram chamados servos. E além dessas pessoas, várias outras são identificadas na Bíblia e comprometidas com o serviço de Deus. Um outro sentido que merece a nossa atenção é quanto à expressão servo do Senhor. Ela surge, usada de uma forma profética para apontar Jesus como servo sofredor, servo do Senhor, aquele que traduziu nas suas ações toda a dinâmica do plano da salvação. Cristo, como servo do Senhor, como servo de Yahvé, Ebed Yahvé, foi usado, foi instrumento para executar toda a obediência ao serviço de Deus. Nesse sentido, o significado da expressão servo do Senhor fala dessa obediência de Cristo. Fala dessa obediência absoluta dele ao Pai, executando o plano da salvação. Textos para essa expressão: Isaías 42, de 1 a 4, Isaías 52, 13 a 53, e por aí vai. A figura, a fotografia que Isaías traz de Jesus, do Jesus sofredor, era desprezado, não fizemos dele caso algum, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como alguém a quem os homens escondiam o rosto. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
ferido por nossa causa. Né? Então, essa imagem, né, essa figura do servo encontra o cumprimento pleno na pessoa bendita do Senhor Jesus. E por fim, por causa da obra de Cristo, o Novo Testamento também, a figura do servo é usada para descrever-nos, né? Eu e você. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16, me ajudem aí. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Se fizer mais rápido aí, senão vocês não vão ganhar a Bíblia no sorteio. Eu vou pedir para suspender o sorteio da Bíblia, eu tenho que não estou manuseando. Qualquer um que pegou, pode levantar e ler aí, pode ler bem forte. 1 Pedro 2,16. Olha aí, está vendo? Então, o apóstolo Pedro trabalha esse conceito, mostrando a igreja do Senhor, como livre, mas servindo, né? Como livre, mas servindo. Está livre do quê? A gente vai ver daqui a pouquinho, né? Está livre da opressão do pecado, está livre da culpa do pecado, está livre da condenação do pecado. Né? É importante compreender isso. Muitas pessoas pensam que as expressões servos de Deus e filhos de Deus são expressões contraditórias. Por isso que alguém esses dias ensinou, não somos mais servos, agora somos filhos. Agora somos filhos. Não é errado, está lá, somos filhos sim, né? Mas essa dúvida ocorre principalmente pelo fato de que a palavra servo no Novo Testamento, ela tem a tradução de doulos, que significa escravo. O doulos era o escravo. Então essa expressão servo de Deus significa literalmente escravo de Deus. Aponta para essa ideia. Então não há contradição em sermos servos e ao mesmo tempo filhos de Deus. Porque todos nós, possuímos um Senhor, estamos debaixo da autoridade dele. A Bíblia diz isso: nenhum homem ou qualquer outra criatura pode reivindicar a ideia de ser senhor de si mesmo, como eu já disse. E sabendo disso, o apóstolo Paulo, ele faz uma grande exposição sobre esse contexto. Pega para mim Romanos, por gentileza, capítulo 6, falando sobre a servidão do homem. Ele faz o paralelo das duas formas de servidão. Vamos lá? Romanos 16, verso 15 ao 23. Verso 18. Olha aí. 19 até o 23. Olha só, já vai ler o 20 já. Estão percebendo a mudança de posição? Deixa de ser servo num contexto e passa a ser servo em outro contexto. Verso 20, Magno. Segura aí um pouquinho. Talvez não todos, mas alguns de nós aqui, quando se lembra, quando vem a lembrança do passado, a lembrança do tempo em que éramos escravos do pecado, a gente fica com vergonha, de lembrar, de trazer à memória, de comentar com alguém. Eu acho até às vezes engraçado, pessoas que passam 20, 30 anos
com o mesmo testemunho, né? Ele é um ex alguma coisa. Aí toda vez ele é um ex alguma coisa. É o ex, é o ex, é o ex, é o ex, e conta detalhes, né? Tem uns que vivem desse testemunho, que na verdade não é um testemunho, vive desse testemunho e conta, não, porque eu entrava no cemitério, eu comia cadáver, eu fazia não sei o quê. Não, gente, olha aqui. 22, Magno, lê aí. Libertados. Vale um amém aí, né? A escola não tem, né? Libertados do quê? Pecado. E? Por quê? Tem um salário aí. Do outro lado, só um pouquinho. Do outro lado tinha um salário. Tinha um salário, vai lá. Deus nos dá salário, Ele dá um dom, é uma dádiva que Ele nos dá, a vida eterna por Cristo Jesus. Então, amados, nesse sentido, Ele personifica o pecado na figura de um senhor dos escravos, e faz o contraste, faz o paralelo entre os servos do pecado e os servos de Deus. No verso 15, 16, porque pecamos porque não estamos debaixo da lei. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentares para servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, não tem como ficar em cima do muro nessa história. Não dá para ser aquele partido, né? Todo mundo diz que fica em cima do muro, que não vai nem para um lado nem para o outro. Não. Aqui, ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo, ou você serve ao pecado. Basicamente, ele está dizendo que alguém que é servo de Deus, dedicado ao seu reino, ou então ele é servo do pecado, trabalhando em prol do reino das trevas. E tem muita gente trabalhando em prol do reino das trevas, né? Nós vamos falar também do redimido, né? Em segundo lugar, o redimido é servo de Deus e do Senhor Jesus. A Bíblia diz muito claramente que nós somos servos de Deus, isto é, escravos do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Ele descreve algo muito importante nesse sentido. Ele diz que nós, crentes, somos um povo especial, um povo diferente. O que ele diz aí? Povo de propriedade exclusiva. A palavra exclusiva dá o sentido de que não é de mais ninguém, é exclusivo. Separado, mas de propriedade exclusiva. É separado para uma pessoa só, é meu. Aquilo que é exclusivamente meu, eu estou dizendo que é meu exclusivamente, não é de mais ninguém, é meu. Me pertence. Não tem que dividir com ninguém, é exclusivo meu. Até tem um conceito de exclusivismo, né? Parece algo negativo. Fulano é exclusivista, né? Usa-se muito essa expressão, né? Porque é meu, né? Não é meu. Nesse caso aqui, nós somos propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito dessa propriedade é proclamar as grandezas daquele que nos convocou, nos chamou, nos trouxe à luz, né? Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, isso significa que os crentes foram literalmente comprados por Ele, pelo Senhor. Entendem isso? Amém? Fomos comprados. Fomos comprados. Então, se fomos comprados, né, como servos, como escravos, nós pertencemos a Ele. Estamos subordinados a Ele. E o apóstolo Paulo ainda nos explica mais. Colossenses capítulo 1, verso 13 e o verso 14. Colossenses capítulo 1,
Só um pouquinho. Olha a alegria que está no coração do apóstolo, né? Ele começa no verso 3 dizendo: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e a caridade que tendes para com todos os santos. Aí no verso 9: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou, verso 13, da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Mais uma palavra que tem a ver com resgate, com remissão, redenção. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Somos remidos, redimidos, né? Somos comprados por bom preço. O apóstolo Pedro vai dizer: não foi com ouro, com coisas preciosas como prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, outrora, nós crentes éramos servos do mal, mas Deus nos libertou para que agora fôssemos seus servos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? É por isso que Tiago declara ser servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, numa equiparação muito significativa. Os crentes genuínos também reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem a Ele. Jesus deve ser o centro da nossa vida, o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração, o centro da comunidade onde compartilhamos a nossa fé. Então, tudo nosso na igreja tem que ser cristocêntrico. O grande problema é que o antropocentrismo, o conceito do homem como centro das coisas, tem invadido mesmo os nossos arraiais evangélicos. Tem invadido, né? Pessoas que vêm para a igreja e querem ser o centro das atenções. Se eu não for o centro, eu não fico aqui. Se eu não for consagrado, se eu não me der uma credencial de obreiro, se demorar muito para dar uma credencial de obreiro para mim, eu vou para o outro lado. Eu quero ser centro, eu quero estar satisfeito. Se falar palavras que eu não gosto, eu vou embora, dou no pé. Isso é antropocentrismo. É como alguém que vai a um shopping, vai numa loja e quer ser bem atendido e quer ser o centro das atenções. É claro que lá ele vai ser, porque lá ele é cliente. Lá ele é cliente. Aqui não, aqui somos servos adoradores. Então nós viemos aqui para adorar ao Senhor, não como clientes que querem ser servidos, que querem ser afagados, que querem ser acariciados. Depois fazem como aquela comediante lá, rica, né? Mas que não tinha muita cultura. Ela dizia: eu estou pagando, né? Assim, estou pagando, né? Aí não dá certo, né, irmãos? Os servos foram feitos filhos, em terceiro lugar. Quando fomos comprados pelo sangue de Cristo, não apenas foi dado o privilégio de sermos servos de Deus, mas também recebemos a bênção de adoção em Cristo Jesus. Significa que em Cristo, os redimidos, né, os comprados, os resgatados, eu e você, né, fomos também adotados por Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Então não é errado o conceito de sermos filhos de Deus, porque através da obra expiatória, né, que satisfez a justiça de Deus, Jesus satisfaz essa justiça em nosso lugar, fomos libertos do domínio do pecado
e da condenação da lei. É por esse motivo que a Bíblia diz que não recebemos o espírito de escravidão. Olha bem, não recebemos... Vamos ler Romanos 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Vamos lá. De maneira, irmãos, verso 12, a partir do verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Vendo? E o mesmo Espírito, verso 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, o Espírito Santo é o que aplica em nossa vida a obra da redenção realizada por Cristo. E é quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há o testemunho, né? Quando você está orando, quando você sente a presença de Deus, quando você ouve a palavra e a palavra mexe aí com os conteúdos emocionais seus, com os seus conteúdos ocultos, né? E você sai ciente de que precisa mudar, de que precisa melhorar, de que precisa ser uma criatura diferente, ter um encontro melhor com o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que não somos mais servos ou escravos, mas que agora somos livres, todo esse conceito da obra de redenção precisa ser considerado aí. Para a gente não errar, irmãos Zé Carlos, dizendo que nós agora somos filhos, não somos mais servos. Né? Por não compreender essa dinâmica que a palavra nos dá. Dessa forma, facilmente, o contexto de cada passagem bíblica que diz que não somos mais servos ou escravos, vai revelar que, na verdade, não somos mais escravos do pecado. Não somos mais servos do pecado. Mas agora somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, né? Porque da lei que nos condenava por causa da iniquidade. Somos servos, agora somos chamados filhos de Deus, herdeiros dele e co-herdeiros em Cristo Jesus. Está no verso 17, né? Somos filhos de Deus, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Então, isso, no entanto, não anula, amados, a verdade de que fomos comprados por ele, né? E, portanto, como servos, pertencemos inteiramente ao nosso Senhor. Vamos a mais uma leitura aqui, 1 Coríntios. Maravilha, né? É muito lindo. É o verso 19 e 20, mas eu quero contextualizar, tenho tempo ainda. Vamos ler a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Atenta para o que está escrito aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus,
nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros com uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E aí o verso 19 e 20. E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Amados? É Deus. Então, para nós, deve ser privilégio podemos dizer que somos dedicados ao Senhor. Somos filhos e somos servos do Senhor. No contexto do nosso estudo, compreendemos aqui essa ideia de servo. E a Bíblia vai trazer algumas ilustrações que nós colocamos, que temos aqui no nosso roteiro, que é o servo dispenseiro. Suscitou uma discussão entre os discípulos em Lucas 22, 14 a 27, sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus disse: os reis dos povos que dominam sobre vocês, eles exercem autoridade, são chamados benfeitores, mas com vocês não vai ser assim, certo? Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Porque qual é o maior? O que está à mesa ou quem serve? Qual é o maior? O que está à mesa ou quem serve? Qual foi a resposta? Porventura não é o que está à mesa? Claro, é o que está à mesa. Aí Jesus diz: no meio de vós eu sou como quem serve. Esse é o contexto do servo dispenseiro, Nossa responsabilidade como dispenseiros da graça, da misericórdia, do temor, do amor de Deus, dispenseiro é aquele que tem a responsabilidade com a dispensa, é o mordomo, não é, professor? É o mordomo, mordomo que cuida da casa, tem nas suas mãos a chave da dispensa, e é por isso que a gente começa já a cobrar ministerialmente a ideia do presbítero, daquele que está vindo, ingressando no ministério, a partir do presbitério, que ele seja apto para ensinar, porque quando ele chega ao presbitério, ele recebe a chave da dispensa. Essa é a ideia, Recebeu a chave da dispensa. E aí, Plínio tem que saber abrir a dispensa, escolher a comida certa, para trazer o alimento adequado. É esse servo, esse é o servo dispenseiro. O mesmo servo mordomo, administrador de uma casa, o segundo termo em destaque é esse, é o dispenseiro mordomo, traduzido do grego oikonomos, Nós estudamos isso na escola dominical, acho que na revista do terceiro trimestre, foi isso? Ou do segundo? Alguém me ajuda aí, professor? Terceiro mesmo, Que veio o contexto de mordomia cristã. Toda a mordomia estabelecida por nós, mordomia do corpo, dos talentos, não é só finança. A gente fica pensando que mordomia é só dinheiro, não é só isso não. Tem mordomia do tempo, tem mordomia do talento, tem mordomia da família, tem mordomia das nossas atitudes. Então, porque nós recebemos tudo do Senhor, temos que ser mordomos. Então, a ideia denotava essa ideia de um administrador, de uma casa, responsável por organizar, por arranjar. O mordomo normalmente era um escravo ou um liberto, contratado para essas ações. Os textos estão aí. Temos também o servo profeta. 2 Timóteo,
capítulo 1, verso 9 a 11, vai dizer: quem nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade através do Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Olha o chamado aí, servo profeta. Ouvimos isso também na lição de ontem, né? A chamada de Samuel, né? Todo o contexto dessa ideia de profetismo do Velho Testamento. Eu tenho um estudo dos Salmos também, que fala muito em relação a como os salmos foram construídos. Salmistas escolhidos, na verdade, eram profetas. A ideia dos salmos, a ideia de Davi, ao instituir os salmos, chamar os cantores, era para que a palavra profética tivesse um fundamento de ficar gravada de uma forma melhor no coração das pessoas. Não era todo mundo que sabia ler, todo mundo que tinha habilidade na leitura. Você observa que ainda hoje isso acontece, né? A poesia, através da música, é muito mais fácil de você guardar. Hoje tem até música que eles chamam de chiclete. Algumas músicas que parece que ficam no seu ouvido e você não consegue parar de cantar ela. Faz lembrar o irmãozinho que se converteu e queria trabalhar na obra de Deus, foi limpar a igreja, né? Não, eu quero limpar a igreja. Então ele estava lá todo animado, varrendo, limpando a igreja. Daqui a pouco ele começou a cantar uma música chiclete. Ele começou: a casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja. O pastor entrou na igreja, quando ele viu: a casa é uma grande cerveja, que o crente não pode tomar. Então já ajustou ali, né? Porque o chiclete veio na cabeça dele e começou a cantar. Peraí, o pastor chegou: é mesmo, agora eu sou crente, não posso mais tomar isso daí, né? Aí mudou a letra lá e fez que o crente não pode tomar. Então, porque através da poesia, a gente tem facilidade de gravar. Quantos salmos foram musicalizados no nosso contexto hoje? Uma das denominações que faz muito isso nas suas canções é a Batista da Lagoinha. Eles começaram o ministério de louvor deles, praticamente, né, Magno, cantando salmos, musicalizando salmos. E parece que fica tão gostoso. É a palavra de Deus, está ali, você lê, mas quando está com arranjo, né, com violino, com teclado, com bateria, parece que você grava, guarda no seu coração. Então, Davi escolheu profetas para musicalizar as profecias, a ministração da palavra de Deus, para que ficasse forte no coração das pessoas. Por isso os salmos são poesias, mas retratam, falam muito de Jesus nos salmos. O nosso saudoso pastor Ezequiel, ele era professor de salmos. Eu tive aula de salmos com ele na escola teológica, e ele deu aula no IBAD também, e ele separava, sabia falar tudo que tinha ali nos livros de salmo, os salmos imprecatórios, né? Aqueles salmos que trazem desejos do salmista, que não é bom para a gente ter, né, hoje, né? Mas fazia parte do contexto onde eles tinham que confrontar os seus inimigos mesmo. O Senhor arrebenta com eles, quebra a cara deles, faz eles vir pelo cabresto aí, puxa no anzol, traz ele aqui. Esse era o contexto. Então, são servos profetas, que hoje, né, a maior profecia que temos está aqui, ó, é a palavra de Deus. É a maior profecia, né? Quando ministramos ela, Deus está falando conosco através dela. Deus está usando a instrumentalidade de alguém que já escreveu, que já registrou, e aquele que vai falar é um profeta de Deus, né? Então precisa vir à escola dominical para aprender, né? Que você não pode interromper a palavra de Deus com a palavra de Deus. Mas como é que Deus vai contradizer? Eu já estou falando. Eu estou falando. Um dia os profetas começaram a brigar na igreja, que um falou uma coisa, daqui a pouco o outro fala outra, aí o outro vê: não é ele que está falando, não, é esse aqui que está falando certo. Quer dizer, fica complicado, né, irmãos? O servo sacerdote, né, a figura do pastor, e o apóstolo Pedro, ele, na sua primeira carta, ele traz essa conotação. Na segunda, ele fala de servo. Na primeira ele se chama de presbítero, né? Na segunda acho que ele se chama de servo. Ele diz assim: rogo, pois, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles,
e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, ele dá a instrução para nós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não como ditador, né? Não como aproveitador, não como agressor, não como suplantador, mas ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento também. Há um texto de Hebreus que fala para a igreja, para honrar os pastores, obedecer os pastores que velam pela vossa alma, para que eles sirvam a Deus não gemendo, porque isso não vos seria útil. Não gemendo. Então, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, dos quais vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo. O que é modelo? Modelo é padrão, né? O modelo, o contexto de padrão dos fiéis, tem a ver... Eu não sou ferramenteiro, mas eu vi alguém falar sobre isso, eu achei que é interessante. Tem alguém ferramenteiro aqui? Foi ferramenteiro? Alguém? Para me ajudar? Não? Mas o modelo é a peça que serve de referência. É isso que eu dizer. É uma peça feita com a melhor perfeição possível, porque ela vai servir de referência para as demais. É o molde, o modelo molde, ela vai servir de referência. Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, né, de 3D, que você projeta no computador e a impressora vai moldando. Tem gente que faz até arma, né? Fazem revólveres que parecem de verdade mesmo, alguns até eles fazem atirar, né? Porque por conta de criarem esse modelo no computador, e ele, conforme o modelo que foi elaborado, a impressora vai registrar e vai fazer exatamente como está ali. Então, pastoreai como modelo, né? Como modelo para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor... Então, irmãos, nós estamos debaixo da autoridade de um Supremo Pastor. Não é o pastor Luiz Francisco, ele é o nosso pastor presidente geral. Mas acima dele tem um Supremo Pastor, ao qual nós temos que dar conta. Eles nos deixam o rebanho para que nós apacentemos o rebanho, mas o rebanho não é nosso. Vocês não são ovelhas do pastor Jorge ou do pastor Luiz, são ovelhas de Cristo. Nós estamos como prepostos aqui, né? Como amigos do noivo, cuidando da noiva, mas não podemos seduzir a noiva, não podemos fazer com que a noiva se apaixone por nós. Eu vou sair daqui, vai um monte de gente atrás de mim. Não. Estamos atrás de Cristo, é nele, né? Servo, sacerdote, pastor. E o objetivo desse ministério, né, de homens e mulheres, de homens chamados para a palavra, a Bíblia vai dizer, se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja servir ao Senhor, 1 Timóteo 13:1, essa palavra designa uma supervisão pastoral. Paulo não está falando do episcopado monárquico, não. Está falando do episcopado de serviço, né? Que tem dom ministerial. E aí, em cima dos dons, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, com um único objetivo. O objetivo central disso não é que um seja superior ao outro, não é que um seja melhor do que o outro, não é que um seja mais famoso do que o outro. O trabalho desse colegiado, vamos dizer assim, de ministros com dons específicos, tem em vista o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo em particular. Ele é cabeça. Ele é o cabeça desse corpo. E ele separa, ele chama, ele escolhe. Nós vamos ver ainda ao longo dessa semana, né? Amanhã o pastor Cleber vai falar sobre um servo específico, né? Sobre Moisés e as características dele, né? No chamado que recebeu do Senhor. Então,
para que não sejamos o quê? O texto continua dizendo, para que a gente não seja menino inconstante, levados, Efésios 4, 11 e 14, levados por qualquer vento de doutrina, levados pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, tem pessoas que têm o ouvido muito seduzido, né? Qualquer voz ele vai atrás, né? Parece aquele pessoal lá da música lá do Caetano Veloso, atrás do trio elétrico, todo mundo atrás do trio elétrico, né? Carnaval na Bahia, todo mundo vai atrás do trio elétrico, pega uma camiseta lá, entra no cordão e vai embora. Aí ele diz que aqui atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E é verdade, só não vai quem já morreu. Nós não vamos, né? Já morremos em Cristo, nós não vamos atrás do trio elétrico. Então, para que isso não aconteça, para que você não seja enganado, Deus estabelece o serviço do ministério para fortalecimento, para edificação, para crescimento da igreja. Todo membro do corpo de Cristo tem uma função, amados. Todos nós temos uma função a desempenhar para o bem, né? para o conjunto da obra do Senhor. Toda a responsabilidade e poder são recebidos dele, porque é ele que dá os dons. E foi muito bem ensinado na escola dominical que os dons não nos pertencem, nós não somos donos dos dons. Somos donos. Alguém pode receber esporadicamente uma palavra rema, uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, uma palavra de milagre. Não significa que todo culto ele vai fazer a mesma coisa. Porque tem algumas pessoas que se especializam nisso, né? Já criam uma cabana lá, um lugarzinho na sala da casa, né? E põe lá como se fosse uma cartomante, como se fosse um tarólogo, né? Eu disse para vocês que eu tenho uma amiga que é taróloga, ela fez faculdade comigo de psicologia e ela me respeita muito, a gente tem uma amizade muito respeitosa, mas ela disse, Jorge, ela é psicóloga, mas nem pegou o CRP porque ela ganha mais dinheiro como taróloga do que se ela fosse atender como psicóloga. Então ela diz, olha, as pessoas vão lá em busca do futuro, e ela fala, mas não tem nada a ver, eu faço psicologia com eles lá, e eles vão acreditando na história. Né? Então, para que não sejam enganados, né? Para que haja crescimento, não somente em número, mas em varonilidade, ou seja, que sejamos fortes, fortalecidos na palavra. E eu penso que o projeto dessa escola, dessa série de conferências, tem esse objetivo. Que alguma coisa fique marcado, fique guardado no coração e na mente de cada um. Né? Então, o verdadeiro servo, líder, deve reconhecer, deve refutar heresias, refutar aberrações. Através do que a gente consegue fazer isso? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é o antídoto. A palavra de Deus, ela é responsável por nos afastar do erro, nos afastar do pecado. Ou a palavra nos afasta do mundo, o mundo nos afasta da palavra. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós ficamos insensíveis à palavra. Ficamos com comichões nos ouvidos para ouvir outras coisas e perdemos a referência da palavra de Deus. Essa é a palavra nesta noite, queridos. Que a gente entenda essa pequena introdução e deixemos o nosso coração aberto todo o tempo dessa semana para os acréscimos que virão e com certeza vão sendo costurados, vão sendo alinhavados. E no domingo pela manhã, com certeza, nós teremos uma peça pronta, né? Bem elaborada, que glorifique o nome do Senhor em todo o tempo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, pelo ouvir de vocês nesta noite. Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos. Como é bom nós ouvirmos uma palavra